essa palavra ela é muito apropriada mesmo. Total, né? Porque você precisa de um mito, você precisa de um herói. Alguém que é intocável e ele tá sempre certo. Não, e que você não é você não tem responsabilidade. Ah, entendi. Você transfere. É alguém que... E eu não estou aqui falando só dos bolsonaristas, eu estou falando também dos radicais de todos os lados, cara. De quem fica cego e não enxerga que o seu mito, o seu líder, errou muito feio. E que agora ele está completamente inocentado. Que é o caso do Lula. Então, esses dois opostos, né? Esses dois opostos no Brasil, eles deveriam ser um momento da gente pensar com calma, sem grandes paixões. Eu estou falando aqui com muita tranquilidade sobre isso, sabe? E essas pessoas têm muitos apoiadores, então eles têm mérito, eles têm talento, mesmo de comunicação, de encampar, de representar um desejo. Esse desejo tem coisas muito legítimas, né? Eu vejo, por exemplo, nos seguidores do Bolsonaro, eles são contra a corrupção, não é isso? Eles queriam privatização, eles queriam menos participação do Estado nas nossas vidas, né? Estamos conseguindo isso? Não. Então é hora de olhar para isso com uma certa calma. Ceticismo, né? Vamos encarar isso e ver por que não está rolando, se basta você transferir essa responsabilidade para um outro cara e ficar lá gritando o nome dele, se é isso que muda um país, e olhar para o outro lado também, quer dizer, eu acho inadmissível o Lula, que já tem uma outra história, eu não estou comparando os dois, o Lula tem uma história respeitável, construiu um partido respeitável, mas que cometeu erros abissais. Não são erros que qualquer um comete. Abissais. Principalmente quando é o partido que era a esperança do fim dessa corrupção. Ou dessa politicária. Não, agora... Mas dá a impressão que é um grande erro, né? É uma sequência de erros. Não é? Ele teve muita chance de se ligar que os erros estavam levando a erros maiores e continuou com esses erros. Eu só acho que os erros começaram já no início, né? Logo no primeiro mandato? No primeiro mandato, não sou eu que acho. O Mensalão é de 2005. É de 2005? 2005. E o Gabeira... É que ele foi estourar lá na frente. Sabe o que tem alguns fatos em relação ao PT que eu não esqueço, cara. Não é? As pessoas acham que às vezes eu tenho implicância com o PT, mas... são fatos. Então, assim, eu lembro o dia que o Gabeira, que é um deputado que eu respeito, não só um deputado, um ser humano, um escritor, um jornalista. O Gabeira, para mim, foi o meu Mick Jagger, o Gabeira. Ah, é? E eu cruzei o Gabeira, essa é uma história legal, eu cruzei o Gabeira em Canoa Quebrada, em 74, sei lá, ou mais, talvez, 77, sei lá. Eu fiquei paralisado, cara. Ele tinha acabado de voltar ao Brasil, era como se eu estivesse vendo o John Lennon. Um popstar. E numa Kombi, porque para chegar em Canoa Quebrada, você ficava no meio da estrada e tinha que pegar uma Kombi debaixo de um cajueiro, entendeu? Cara. Não tinha como chegar em Canoa Quebrada, não tinha estrada, tinha uma Kombi que o cara se aventurava pelas dunas e tal. Tô lá debaixo do cajueiro, a gente era uns 3, 4, chega o Gabeira. Eu perdi o ar. Você entendeu? Como se eu tivesse esse cara que... É o David Bowie que vai estar comigo na Kombi. Eu nunca falei isso pra ele. Depois a gente ficou amigo e se conheceu e colegas e tal. Mas aí eu, enfim, tô falando de um momento de descobrir coisas ali. Mas o que o Gabeira falou em relação a esse começo? Não, o Gabeira, o que marca para mim o Gabeira em relação ao PT é quando o Gabeira já era um deputado, um dos mais respeitados do Brasil, e começa o governo Lula, o Gabeira fala, opa, vamos trabalhar finalmente, né? Vou poder fazer o que eu quero. E ele marca uma audiência com o Zé Dirceu e ele leva um chá de cadeira de horas. E o Zé Dirceu não recebeu ele. E ele vai embora e
E para mim ali é engraçado. Aquilo ali para mim marca emblemático. Assim, a primeira desilusão de um cara que eu respeitava, falando, não, esses caras aqui estão ocupados com outros negócios. Eu falei, que negócios? Aí começa a rolar o Zé Dirceu, os negócios em Portugal, entendeu? Aí começa a vir as notícias do Mensalão, que isso virou quase um conto da carochinha agora. Parece Parece que o pessoal esqueceu, né? Esqueceu. Parece que é uma coisa muito distante no tempo. Aí outro cara que eu respeito demais no PT, que é o Couto, o grande jornalista, o Ricardo Couto, que trabalhou com o Lula durante a vida inteira do Lula, assim, foi na campanha vitoriosa, na campanha derrotada com o Collor, era o Ricardo Couto também, o assessor de comunicação do Lula, e ele era da Folha de São Paulo. Eu trabalhava na Folha nessa época de repórter especial de eleições, nessa eleição do Lula com o Collor. E então eu cruzava muito a caravana do Lula, o Brizola, enfim, eu vivia muito esses bastidores aí. E via o quanto que o Couto estava envolvido, e para mim era uma surpresa também, porque ele era um jornalista, não era um partidário, ele era um puta, aliás, ele é um puta jornalista. E aí ele saiu do governo Lula antes do Mensalão. Isso para mim é bastante significativo. Com certeza. E é uma coisa que inclusive eu acho que ele deveria falar mais. Por que ele saiu antes do Mensalão? O que ele estava vendo, o que ele estava percebendo. Hoje ele é um cara bastante crítico ao partido, mas muito respeitado, porque ele e o Lula foram um em carne durante muito tempo.